Você sabe, Pedro, que nós aqui na atividade jornalística a gente vive de tédio, porque não acontece nada no Brasil, não tem briga do Tarcísio com Lula, não tem escândalo das americanas, nada está acontecendo na Bolívia, muito menos na França. E aí a Folha de São Paulo, numa segunda-feira de tédio, coloca uma manchete que eu fiquei pasmo. Você pode colocar a manchete para mostrar para os nossos teleouvintes, rádio ouvintes e internet ouvintes aqui? Gente, olha a manchete da Folha. No dia em que a extrema-direita ganha na França, em que a extrema-direita pode ser governo na pátria dos direitos humanos, da Revolução Francesa, da Comune de Paris. Na pátria da esquerda, né, Maringoni? Na pátria da esquerda, de certa maneira, né? Na pátria do iluminismo, na pátria, enfim, de tudo do Balzac, na pátria do Zola, do Flaubert, na pátria do cinema, na pátria da Françoise Hardy, que morreu há 3 semanas. Não aconteceu nada. O que aconteceu? Qual é o problema do Brasil? O problema é o salário mínimo. Se você puder ampliar, eu vou ler aqui a nota da manchete da Folha. Mínimo custará. Você coloca lá de novo? Só pra gente... eu vou colocar no outro programinha aqui para dar um zoom mais. Tá. Mas a manchete dentro do jornal é: gasto com a Previdência subirá ao menos 100 bilhões em 4 anos com a regra de Lula para o salário mínimo. Esse é o problema do mundo. Isso é que está causando queimada no Mato Grosso, enchente no Sul, extrema-direita lá. Mínimo custará mais de 100 bi em 4 anos a Previdência. O bacana é o seguinte: em 4 é 100, em 10 é 550. Eles gostam de número redondo. Não existe esse negócio de 98, 572, 325 e 32 centavos. Não, é 100 bi, está cravado. Esse é o problema que vai quebrar o Brasil. O que quebra o Brasil? O salário mínimo. Se tiver regra de aumento do salário mínimo, os pobres vão acabar com o Brasil, segundo a Folha de São Paulo. É a canalice em forma impressa e nos sites todos. O que é isso que a Folha está colocando? Eu vou dar uma lida aqui rapidamente na matéria interna. Gasto com Previdência subirá ao menos 100 bilhões em 4 anos com regra de Lula para o salário mínimo. Benefícios são alvo preferencial de revisão de gastos, mas economistas alertam que aumento da regra cria desafios maiores. Primeiro é o seguinte: salário, a Folha de São Paulo Nova é benefício. Você trabalha por prazer, você vai lá, rala 8, 10, 12 horas por dia, pega 3 horas e meia de ônibus, de metrô, de trem para chegar ao trabalho e você é beneficiado com salário. Não é direito. Salário não é direito. A Folha de São Paulo faz uma inovação desde o início do capitalismo, do trabalho assalariado, da economia liberal, no século XVI, XVII, quando começa o trabalho assalariado. Isso não é direito. Eu não estou sendo pago pelo que eu trabalhei. Eu estou tendo um benefício. Um sujeito bonzinho, meu patrão, ficou com pena de mim e resolveu me dar um benefício. É isso que a Folha de São Paulo está dizendo. Salário não é direito. Salário eu não estou sendo remunerado. E vamos lá, vamos dar. Eu não gosto de falar o nome dos repórteres, mas aqui vale a pena. Adriana Fernandes e Diana Tomazelli. Mas claro que amando, pautado pela direção do jornal. Alvo preferencial da revisão de gastos defendida pela equipe econômica, a Previdência Social terá um aumento de ao menos 100 bilhões em suas despesas nos próximos 4 anos, devido à política de valorização do salário mínimo instituído pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A política de valorização é a variação do IPCA do ano anterior, mais o crescimento do PIB. Essa que é a valorização do salário mínimo, que tirou milhões de brasileiros da miséria e que o fato dela ser a base dos direitos previdenciários dos brasileiros, ou seja, um aposentado não recebe menos de um salário mínimo. Alguém que tenha direito ao benefício de proteção continuada, que é o BPC, não ganha menos de um salário mínimo. Qual é o plano da equipe econômica, do Fernando Haddad, da Simone Tebet, que foram buscar essa solução genial,
no programa Pontes para o Futuro, programa do golpe do Michel Temer. Vamos lá na página 2, 7 e 9, que eu pesquisei. Está lá o seguinte: os problemas das contas brasileiras estão na vinculação do salário mínimo com a Previdência e nos pisos constitucionais de saúde e educação. É isso que a equipe econômica está recolocando. Na verdade, isso foi construído pela Faria Lima. Voltemos à folha. Em 10 anos, o impacto será ainda maior e chegará a 550 bilhões. Quais são os economistas que estão falando isso? Talvez os nossos rádio-ouvintes, internet ouvintes ou DCM comunidade não conheçam o nome, eu vou falar aqui. Segundo cálculos do economista Fábio Giambiagi, my God, meu Deus do céu, vocês não sabem quem é Fábio Giambiagi? Eu conto. Pesquisador associado ao FGV-IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Para ele, o efeito prático da regra anula boa parte do ganho conquistado com a reforma da Previdência em 2019. Bom, vamos destrinchar, porque a cada parágrafo tem, assim, pequenas e grandes canalices. Primeiro, Fábio Giambiagi era um economista do Banco Central, acho que imagino que ele é argentino-brasileiro, ele tem dupla nacionalidade, e ele é um especialista na privatização da Previdência. Desde os anos 2000, há mais de 20 anos, o Fábio Giambiagi é presença, figurinha fácil nos noticiários, entrevista na Globo News, entrevista em todos os jornais da direita, empresariais, porque é o especialista em previdência. Especialista em benefícios? Não. Ele é especialista em reforma previdencial, em retirada de direitos. Mais uma vez, volta Fábio Giambiagi como um cometa que vai e volta sempre que se alardeiam problemas nas contas públicas, e ele está dizendo que esse aumento, que vai impactar as contas da Previdência, anula boa parte, aspas, do ganho conquistado com a reforma da Previdência de 2019. Opa, eu li certo? Ganho conquistado? Então quer dizer que houve um ganho para os aposentados, para o ganho dos que têm direito à Previdência? Não, ganho para o capital. Corte da Previdência do Fábio Giambiagi, na nova língua do Fábio Giambiagi, é ganho da Previdência. E vamos adiante, só mais um pouco, que eu não quero ler, que eu sei que é tedioso. No ano que vem, as despesas com benefícios não são direitos, gente, são benefícios. O linguajar diz tudo. Benefício é uma coisa que eu ganho, é uma coisa... Eu vou beneficiar o Pedro Zambarda, vou botar 100 milhões na conta dele. Ele vai ficar feliz da vida. Ele nem ri, porque ele fica tão impactado. Isso, Pedro Zambarda. As despesas com benefícios previdenciários devem beirar os 972 bilhões, segundo estimativas preliminares do governo. O valor ainda não considera potenciais economias com revisão de benefícios. Ou seja, a canalice vai adiante. O que a Folha quer? Desvincular o mínimo da Previdência, e aí vai ter aposentados já recebendo menos que o mínimo, indo à miséria. Vocês sabem que uma das grandes conquistas da Constituição de 88, com o benefício de progressão continuada e com o salário mínimo, e no governo Lula, com o aumento real do salário mínimo, foi acabar com a mendicância da terceira idade. Depois de 88, você tinha antes de 88, o Pedro não sabe porque ele nasceu muito depois disso. Você tinha uma imensidão, uma legião de pobres da terceira idade, idosos, senhoras, senhores, velhos, novos, que trabalharam a vida inteira e que tinham que completar o orçamento pedindo esmola. A Constituição instituiu o seguinte: qualquer brasileiro aos 65 anos que prova que trabalhou durante 15 anos tem benefício a um salário mínimo. Isso é uma proposta social num país miserável. O que essa gente, Fábio Giambiagi, banqueiros, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento quer fazer é acabar com um direito da Constituição de 88. E para a Folha, isso é mais importante do que a vitória da extrema-direita, isso é mais importante do que a disputa na Bolívia, isso é mais importante do que a notícia do presidente Lula de ampliar o campus da Universidade Federal de São Paulo para a Zona Leste, é mais importante que a questão do metrô em São Paulo, é mais importante do que tudo, porque diz respeito aos banqueiros. Cada vez mais, a grande mídia é controlada por consórcios de bancos. A Folha de São Paulo, hoje,
é da empresa financeira do Luiz Frias, que tem aquela maquininha moderninha Pro, que funciona como um banco.